1 de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos em Teu nome neste lugar. Obrigado, Pai, por escolher cada vida e que nesta noite vai aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai querido, nos impulsiona, meu Deus, para fazermos a Tua vontade, o Teu querer. Que a Tua palavra repouse em nosso coração, abre o nosso entendimento, dá-nos discernimento, Senhor. Que a Tua palavra produza transformação em nossos corações. Que a nossa caminhada, Deus, possa refletir quem o Senhor é e que nós possamos estarmos alegres e felizes, servindo no reino com muita alegria, Pai. Obrigado, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Gente, o apóstolo Pedro começa essa epístola se intitulando, né, se apresentando, obrigado, meu irmão, se apresentando como apóstolo, primeiro capítulo dessa epístola, e aí ele tem como intenção encorajar e fortalecer os crentes que estavam sendo perseguidos. Os crentes da Ásia Menor e de várias localidades na Ásia Menor estavam perdendo seus bens, suas casas, tudo que tinha, absolutamente tudo que tinha, mas eles continuavam olhando fixo para o céu. Eles tinham em mente os seus propósitos. Só que o apóstolo Paulo, Pedro, preocupado como era, ele encoraja aquele povo a não desistir. E ele começa a fazer uma explanação bem interessante. No capítulo 5, ele chama a igreja, a partir da sua liderança, jovens, e aí ele vai fazendo uma exposição também interessante, mas ele chama a igreja para uma atitude, um modelo, um exemplo, uma vitrine. E aí eu chamo esse trecho, pelo menos, de um apelo urgente que o apóstolo Pedro faz para a igreja. Um apelo desesperado, por assim dizer. Ele começa esse versículo falando o seguinte: eu rogo. Só para a gente entender assim, a dimensão, a mente do Pedro, ele começa falando como apóstolo, capítulo 1. Só que nesse capítulo 5, ele fala, olha, eu falo aos presbíteros, eu, presbítero como eles, coparticipantes, ou seja, o Pedro ele não se sentia maior, tá? O Pedro ele não se sentia mais importante. O Pedro ele não se sentia mais especial, como alguém ou alguns lugares querem fazer dele. Aquele que é o iniciador, o fundador, aquele que é mais importante, é intocável. O Pedro está falando negativo. Eu sou apóstolo, mas sou servo como vocês. Eu sou coparticipante. Tudo isso que foi ministrado, que foi falado, escrito para vocês, é o que eu estou vivendo e oriento para que a igreja continue fazendo. Os cristãos perseguidos estavam, de fato, sofrendo, mas continuavam alegres, felizes, servindo ao Senhor Deus. O apóstolo Pedro escreve essa mensagem para nos encorajar. Dentro desse apelo especial,
desse apelo desesperado do Pedro, eu consigo destacar alguns pontos que eu gostaria de compartilhar nessa noite, para que eu possa viver isso na minha semana, no meu mês, no meu ano, na minha vida. E eu quero compartilhar com você também, para que a gente possa viver e servir de acordo com esse parâmetro que o Pedro estabelece, ou sugere para mim e para você, para que nós possamos trabalhar fielmente no reino de Deus. Eu só queria começar dizendo o seguinte: Deus tem me incomodado, mas eu acredito que nos incomodado, para que nós possamos compreender que servir no reino, ou o reino de Deus, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Parece que nós estamos atravessando um momento onde achamos que tudo é de qualquer jeito. Não, não é. Nós achamos que o Evangelho virou, de fato, apenas um momento para a gente fazer parte. Apenas o culto, 4 paredes, 2 horas. Não, não. Nós temos que entender, e o Pedro fala isso para mim e para você. O Evangelho, o reino de Deus vai para além de domingo, 2 horas, igreja, sentado. Não, vai para além disso. Nós temos que levar, aí eu falo por mim, tá? Se você se encaixa nisso também, junte-se a mim e vamos reconhecer nosso pecado, confessar nossas dívidas e servir com fidelidade. Se você está bem, está tranquilo, amém, então não recebe essa primeira palavra de exortação. Mas se você entende que de alguma forma tem falhado, de alguma forma tem deixado passar as oportunidades de servir mais, de servir melhor, e aí eu não estou falando de ativismo não, eu estou falando de vida com Deus. Porque às vezes também nós temos a tendência de confundir o ativismo, o pregar todo dia, o louvar em todos os cultos, o trabalhar, servir em vários ministérios, com agradar a Deus. Às vezes a gente até desagrada a Deus fazendo isso. Portanto, eu desafio a igreja hoje a ouvir o que Pedro fala para a gente. Porque o apóstolo Pedro ele faz ou traz alguns pontos que eu transformo em um apelo desesperado. Primeiro ponto. Pedro está dizendo, no versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós e eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro está falando para a liderança, tá? Pedro inicia esse capítulo falando para os líderes, para os pastores, mas não somente para eles, também para a igreja como um todo. A igreja inteira precisa compreender o que o texto fala para si, aliás, para nós. Nós precisamos compreender o que o Pedro está dizendo. Ele fala o seguinte: olha, faça da sua vida uma vida de experiência com Deus. Pedro está dizendo, cara, pelo amor de Deus, quantas experiências tu tem tido com várias pessoas, mas não tem conseguido ter experiência verdadeira com Deus. E isso é demonstrado e revelado na maneira como eu vivo. Pastor, é porque alguém está falando isso, ou alguém está falando aquilo de mim, do Senhor e tal. Não. Não importa o que os outros estão dizendo, o que importa é como eu estou vivendo. O apóstolo Pedro, ele fala no versículo 2, ele diz assim, ó: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por um monte de coisa. Pastor, mais uma vez está falando para os líderes. Não, eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, de orar por você, de andar com você. Todo o evangelho, não são só os líderes não, todo o evangelho vai falar várias vezes uns aos outros, ou não? Já ouviram, já leram várias vezes, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, exortem uns aos outros, caminhem uns com os outros, sim ou não?
Não é só o líder que precisa fazer isso, você também, eu também preciso. Nós temos que caminhar juntos. O apóstolo Pedro continua me desafiando e te desafiando a revelar na minha vida a minha experiência com o próprio Deus. De repente, está na mente, aí é uma conjectura, tá? Está na mente do apóstolo Pedro, João, capítulo 20 e alguma coisa, quando o Cristo chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, eu te falei várias vezes, eu te amo. Pois Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro está falando aqui para a igreja o que ele vivenciou com Cristo. Pedro está revelando para a igreja, para os pastores, para mim, para você, que nós devemos revelar uma vida de intimidade com Deus nos nossos relacionamentos. Como é que eu posso amar o Tiago se eu não tenho intimidade com Cristo? Como é que eu posso amar o outro Tiago se eu não tenho a consciência do que ele é em Cristo Jesus? Pessoal, nós temos um coração ruim. O homem tem um coração ruim. Se eu não tiver intimidade, espaço, conhecimento do Cristo Todo-Poderoso, do Deus Eterno, o Redentor, Salvador e Senhor de todas as coisas, eu não vou conseguir me relacionar bem. Eu como pastor, eu como igreja, eu como servo, preciso revelar o meu conhecimento, a minha experiência com Cristo no meu dia a dia. Quantas vezes nós não já ouvimos, talvez até em relação a nós mesmos, alguém falando, e é porque é crente, não é não? Já ouvi demais. Eu sei que tem algumas pessoas que se aproveitam disso também, né? Tudo é usado esse termo aí. Tudo, a expressão é essa. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Só que muitas vezes, eles até que têm uma certa razão, gente. Porque nós testemunhamos diferente do que a Bíblia tem dito, sabe? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na maneira como nós caminhamos, procedemos. Às vezes a gente se esconde mesmo da nossa condição de cristão, de servo. Pedro está falando o seguinte: olha, da maneira como ele me pastoreou, da maneira como eu consegui transmitir para vocês essas experiências, apacentem-se, apacentem-se vocês, a igreja, uns aos outros, visitem, ajudem, estendam a mão, contribuam. Pedro, no versículo 3, ele fala o seguinte: olha, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Pedro está falando o seguinte: olha, faça da sua vida uma experiência com Cristo, ajudando, pastoreando, auxiliando uns aos outros, como ele fez comigo um dia, me desafiou, me perdoou e falou: pois apacenta o meu rebanho. E eu fiz com vocês durante esse tempo aí. Pedro, líder, né, cara? Pedro, líder da igreja, um apóstolo, cara que teve uma vida meio louca, né? Cheio de altos e baixos. Ora, acreditava demais: Senhor, eu confio, vou contigo até o fim. Ora, pois, Senhor, pois se é verdade, me chama que eu vou também caminhar nas águas. Em alguns momentos ele: Senhor, não esquenta não, que eu arranco a orelha do camarada, não tem problema, que eu estou contigo, Senhor. Em algum momento Pedro fala: pois lava logo tudo, Senhor, não lava só os pés não, que eu estou contigo em todas. Em outros momentos ele nega Jesus. Em outros momentos ele age sem pensar e faz loucuras. Até ter o encontro com o Cristo ressurreto
Ah, meu chapa. Depois disso, ele tornou-se um pregador ousado. O cara que era covarde, que negou Jesus por 3 vezes, sei lá, que negou Jesus aí. Várias vezes, não foram só 3 não, em outros momentos também. Ele tornou-se um pregador ousado e quando pregava a galera todinha se convertia. Ele começou a pregar por todos os lugares, se achou indigno de morrer crucificado como seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi transformado porque teve experiência real e verdadeira com o Cristo ressurreto. E nós? E nós? Como temos vivido? Como temos revelado o Cristo para as pessoas? Para a nossa vida, quando eu olho no espelho, quando eu olho na minha vida, quando eu olho o meu livro, eu consigo perceber Cristo em mim? Pedro está falando, olha, além de vocês apacentarem-se uns aos outros, além de vocês cuidarem de uns aos outros, de vocês fazerem essa exortação, além de tudo isso, Pedro está falando, tenham humildade. Não queiram liderar por obrigação. Não queiram forçar as pessoas a fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Tenham paciência. Experimente Cristo e revele isso nos seus relacionamentos. Apacenta, ajuda, mas tenha humildade. Para de querer se achar mais importante do que os outros. Para de querer se achar mais especial do que os outros. A advertência aqui no versículo 3 é sobre líderes serem exemplos. É sobre eu e você ser exemplo, uma vida modelo. Pastor, então eu não vou poder mais fazer nada, eu vou ser o cara mais santo da cidade. Não dá, né, gente? A gente vai pecar. A questão é que, muitas vezes, nós estamos pouco preocupados com o pecado que está impregnado em nossa carne. A gente passa o dia se coçando, e não está nem aí. Não procura uma solução, um remédio, um aceptol, sei lá. Quando a gente se acostuma com o pecado, quando a gente se acostuma em viver uma vida errônea, sem brigar com o pecado, aí é onde está o problema. Porque a gente deixa de ser um modelo, um exemplo interessante e positivo, e passamos a ser um exemplo para a condenação. Quantas pessoas hoje estão longe da comunhão porque se decepcionaram com homens e mulheres que deveriam revelar Cristo nos seus exemplos e que, diferente disso, têm agido como dominadores, têm agido como pessoas gananciosas, têm agido como pessoas que só olham para o seu bem, o seu benefício, que vivem ao seu bel prazer. Pedro reforça isso, sejam exemplos, mas não como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. E aí, mais uma vez, na mente de Pedro, o verdadeiro pastor. O pastor que fazia de fato pelas ovelhas. Que fazia de fato em prol das ovelhas. No versículo 5, só para a gente contextualizar aqui, né, finalizar essa primeira parte, ele fala o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos, sede submisso aos mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda a humildade
porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Gente, esse é um ponto que o Pedro bate muito forte, tá? Principalmente nessa epístola, nessa epístola, na 1 de Pedro, que é a humildade. E aí, parece que falta isso em nosso dia hoje. Pedro está falando o seguinte: olha, se vistam, cingindo, se vistam, se enrolem, se cubram de humildade. De humildade. De nada adianta você saber tanto, ter tanto, conhecer tanto, se a motivação para tudo isso é pisar nos outros, é humilhar os outros, é achar que os outros sabem menos. Agora, se você tiver alguma coisa, tenha para poder ajudar, contribuir. Primeiro ponto do apelo urgente do Pedro é: faça da sua vida uma vida de experiência com Deus. E que essa experiência possa ser revelada. E que essa experiência possa ser vivenciada. E que essa experiência possa ser praticada no seu dia a dia. Porque muitas vezes nós experimentamos Deus, mas não vivemos Deus. Pastor, mas hoje o culto foi tremendo, o louvor foi abençoado, a oração foi extraordinária. Mas quando saímos dali, acabou. Temos que viver as nossas experiências com o nosso Deus. No ponto 2, o Pedro vai falar que nós também precisamos cuidar, e cuidar bem. Primeiro, as nossas experiências devem ser vividas ou vivenciadas. Segundo, que nós devemos cuidar bem do rebanho. Devemos cuidar bem do rebanho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Na Bíblia a gente escuta muito esse termo ovelha, né? Pastor, ovelha, rebanho. João 10 vai falar sobre isso, o Salmo 23 vai falar sobre isso, e tantos outros versos a gente consegue encontrar na Bíblia Sagrada falando sobre pastor, ovelha, rebanho, enfim. O Pedro não usou isso aqui à toa, como eu já falei. Imagino que ele estivesse pensando toda essa vida como ovelha do Senhor Jesus, 3 anos e meio, ouvindo, vendo, percebendo, vivenciando tudo aquilo que os apóstolos viveram juntamente com o Senhor Jesus. Mas ovelha, gente, é um símbolo muito interessante na Bíblia. Primeiro porque a ovelha é útil. A ovelha é muito útil. E aí aquele povo lá, eles cuidavam da ovelha, para quem não sabe, né? A grande maioria, a grande maioria dos pastores não criavam ovelha para comer, tá? Eles criavam ovelha por causa da lã da ovelha, a sua utilidade, para a procriação de outros cordeiros. Mas a ovelha em si, eles pouco comiam, porque o foco não era esse. Por quê? Porque a ovelha não dava trabalho, porque a ovelha estava sempre unida, porque a ovelha obedecia à voz do pastor, e tudo isso facilitava na hora deles criarem isso, na criação, no cuidado. As ovelhas serviam muito aos seus pastores. Serviam demais aos seus pastores. Por isso que o apóstolo Pedro vai falar, olha, conhecendo ovelha como conheço, eu sugiro que vocês não se aproveitem da bondade, da mansidão das ovelhas. Mais uma vez, o apóstolo Pedro apela para mim e para você como igreja, que nós devemos cuidar dos nossos membros. Eu acho que já segundo domingo, ou terceiro domingo que eu falo sobre isso, né? Sei lá. Cuidado, cuide do outro, pense no outro. Não sei porquê, mas eu vou dizer uma coisa. Tenho percebido, gente, com muita tristeza, ovelhas com lã
ovelhas reprodutoras sendo machucadas, sendo maltratadas, e eu e você dando as costas para essas ovelhas. Pastor, não entendi. Tá bom, então vamos orar juntos, para Deus falar alguma coisa, né? Mas talvez, nós como igreja estamos ou estejamos nos escondendo atrás de alguma coisa. E do nosso lado, ovelhas sendo maltratadas. Ovelhas sendo maltratadas. Por pastores, falsos pastores talvez, por homens que não entenderam o seu chamado, por homens que não perceberam a responsabilidade que tem com vidas. Pedro está falando, cuidem dessas pessoas, cuide do rebanho, mas cuide de forma preciosa, com muita preocupação, cuide bem do rebanho, cuide bem do rebanho. E aí o Pedro lembra, nesses versículos, um pouco da nossa responsabilidade. Um pouco da nossa responsabilidade. Primeiro, no versículo 2, ele vai falar sobre o alimento que nós devemos oferecer. Nós temos que alimentar essas pessoas que estão do nosso lado. Pastor, mas eu não sou líder. Pastor, mas eu não sou responsável por isso. Eu não sou responsável por aquilo. Eu acho que a gente já chegou na hora de achar que somente o pastor é responsável pelo evangelismo, pela pregação. Eu acho que já passou da hora da gente colocar a mão na consciência e perceber que todos estamos no reino. E estamos aqui para servir, não para esperar o outro, não para ser servido pelo outro. Eu tenho que alimentar o meu irmão, eu tenho que contribuir na caminhada do meu irmão, na jornada da minha irmã. Pedro está falando, olha, cuide bem alimentando, cuide bem contribuindo, cuide bem protegendo, cuide bem. Repito, uns aos outros. Essa palavra, essa expressão é muito expressiva, né? Lógico, né? Expressão expressiva. Esse termo é gigante, cara. É gigante para o cristão. Gigante. Tem um certo pastor bem antigo que ele fala, nós temos o Cristo, mas agimos como se não tivéssemos. Aí nós temos essa expressão uns aos outros, mas vivemos muitas vezes como se de nada servisse. Porque nós só queremos nos apegar àquela de que não temos porque são 360 e não sei quantos e tal. Não temos, nós queremos nos apegar, não temos, massa, eu quero essa aí é boa. Mas na hora de olhar e procurar viver uns aos outros, nós não queremos. Nós queremos nos preocupar só comigo. Só com o meu. O pão nosso não está sendo muito... O apóstolo Pedro continua falando que eu e você precisamos ser proativos. Nós temos que ir à frente. Nós temos que buscar soluções. Nós temos que tentar algo novo. Nós temos que fazer mais alguma coisa. Repito, esse mais alguma coisa não é para o ativismo, tá? Esse mais alguma coisa é pela vida. Pela vida. Jesus, João, eu estou estudando João, né? Eu acho um livro sensacional. Mas Jesus pregou para uma multidão, cara. Para uma multidão, muita gente, várias vezes. Só que em dados momentos, ele pregou para uma pessoa só. Uma pessoa só. No capítulo 2 de João, ele pregou só para uma pessoa. No capítulo 3 de João, ele pregou só para uma pessoa.
No capítulo 4 de João, ele pregou só para uma pessoa. No capítulo 5, no capítulo 6. E muitas vezes eu e você queremos holofote também, queremos pregar para a multidão. Mas não estamos querendo pregar para aqueles que estão do nosso lado. Precisando ouvir uma palavra, um abraço muitas vezes. Quem já deu um abraço de verdade em alguém que do nada, por causa de um abraço, começou a chorar? Eu já vivi muito isso. Aliás, já até recebi isso também. Em alguns momentos fui abraçado e não percebi, sei lá, me quebrei, me quebrantei. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes nós queremos falar demais, fazer demais. Só que às vezes a pessoa precisa apenas de um abraço. Pessoas do nosso lado, repito, ovelhas que estão machucadas, precisando apenas de um abraço. E eu e você fazendo o quê? Falando. E às vezes até julgando. Está em pecado também, né? Não para de fazer besteira também, né? Não para de fazer isso ou aquilo, né? O que nós precisamos fazer, gente, é amar, é cuidar, é alimentar. Para finalizar, nós precisamos ser exemplos do rebanho, no versículo 3. Mas para finalizar, faça da sua vida uma experiência com Cristo, com Deus, vivida. Segundo, cuide bem das pessoas que estão do seu lado. Cuide bem do rebanho. E terceiro, aguarde a Jesus Cristo. Aguarde a Deus. Aguarde o Supremo Pastor. Versículo 4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imercessível coroa de glória. Terceiro, eu e você como igreja, ouvindo o apelo urgente do apóstolo Pedro, ele está gritando nos nossos ouvidos dizendo: aguardem o Cristo, o Supremo Pastor está vindo. O reino de Deus é real. A vinda de Cristo é real. Tão real quanto o coronavírus. Cristo está vindo buscar a sua igreja. Cristo está vindo buscar a sua igreja. Parece que a igreja esqueceu disso. Parece que eu, no meu dia a dia, preocupado com milhares de coisas, tenho vivido como se ele não voltasse mais, se ele não viesse mais. Só que a Bíblia fala, cara, várias vezes, ele vem buscar a sua igreja. Como tem sido a minha preparação, o meu discipulado com Cristo, a minha experiência, o meu cuidado, a minha vida, ele está vindo te pegar. Me pegar. O rei está voltando, cara. O rei está voltando, cara. A gente não quer mais pregar isso, né? A gente não gosta mais. Para quê? Eu quero é casa, eu quero é carro, eu quero é dinheiro, eu quero é prosperidade, eu quero é... Volta agora não, Senhor. Maranata, invertido, né? Ele está vindo buscar. O Pedro está falando aqui, ó. O Pedro está falando, ei, o Supremo Pastor, cara, logo quando ele se manifestar, nós receberemos a coroa de glória. Na época do Pedro aqui, tinham vários tipos de coroa. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. E ele está falando da coroa de um atleta, que era uma coroa de flores, ou de louros. Só que essa coroa, em alguns dias, morria, cara. As flores secavam. Sei lá quanto tempo.
O que o Pedro está falando aqui, ó, é uma coroa incorruptível. É uma coroa onde eu e você podemos receber para contemplar a glória do Deus Todo-Poderoso. A glória do Deus Pai. Nós vamos contemplar a vitória da igreja. Nós vamos contemplar o povo de Deus reunido, ceando com o Senhor. Arrebatamento. Precisamos, gente, ter isso em mente, tá? Não podemos tirar do nosso para-brisa. Não podemos. Temos que estar olhando direto ali, ó. E com um detalhe, né? Nesse para-brisa, de vez em quando precisa chover. Porque senão a gente se acostuma tanto com o para-brisa que nem se dá conta, que nem percebe. Quando chove, eu tenho que ligar o limpador para poder me dar conta que tem um para-brisa ali, tá? Então, igreja do Senhor Jesus, igreja de Cristo, tenhamos em mente que o Senhor Jesus está voltando. Mas Mateus pregou aqui já, 1 de Pedro, né? Acho que foi toda a epístola. E todo mundo sabe, então, que a epístola de Pedro é uma epístola da esperança. Acho que o tema que ele usou foi esperança viva, se eu não me engano. Todo mundo sabe que a epístola de Pedro é a epístola da esperança. Se é a epístola da esperança, aguardemos o Senhor Jesus, que é a viva esperança da igreja. Mas eu não posso ficar esperando, deitado numa rede, tomando água de coco somente. Eu tenho que servir com alegria, adorá-lo, glorificar o nome dele através da minha vida e das minhas atitudes. Quando eu cuido, quando eu louvo, quando eu apoio, quando eu ajudo, quando Cristo é refletido na minha vida, o Tiago vai falar, eu acho muito massa isso, não é o Moreira não é o Silva também não, é o Tiago. É Epístola de Tiago, vai falar que o que ele está escrevendo ali tem que servir como um espelho, cara, para que eu possa olhar e ver se eu estou vivendo de acordo com aqueles escritos. E aí? Temos vivido de acordo com os princípios do Deus vivo? Ou temos brincado de ser cristãos? Pastor, tem outra opção? Não sei não. Mas medita, né? Talvez tenha. Mas eu penso que, para mim, pelo menos, e aí gostaria de compartilhar com vocês, por isso estou compartilhando com vocês, eu imagino que esse apelo do Pedro, urgente e desesperado, cabe exatamente na minha necessidade, pastor João Paulo, na minha necessidade hoje. Eu preciso fazer da minha vida uma experiência com Deus para que ela seja vivida. Eu preciso cuidar do rebanho. Eu preciso aguardar a vinda do Senhor, porque Ele está às portas. Ele está às portas. O meu desafio lançado para a igreja é: medita nessas coisas. Como tem sido a tua vida? De experiência com Deus, de cuidado com o rebanho e de espera pela vinda do Senhor Jesus.